E como que é essa relação com religião? Você acredita em Deus? Como que é? Eu penso assim, ó, pra você acreditar em Deus, você precisa de muita fé. Você precisa ter uma fé exagerada pra acreditar que Jesus Cristo andou em cima da água, uma fé grande. Pra acreditar na ciência, você precisa de fé pequena. Por exemplo, você precisa acreditar que 1 mais 1 é 2. Aí você consegue um monte de matemática daí. Você precisa acreditar que qualquer experimento feito no universo, em qualquer lugar, vai dar o mesmo resultado se as leis físicas forem a mesma. Aí você tendo esse pouquinho de fé, você deduz toda a física pra criar esse microfone aqui. Então, qual é a diferença da ciência pra religião? É porque a ciência exige fé em pedacinhos pequenos, que são os axiomas, os postulados, as estruturas lógicas pequenininhas. E a religião, não. A religião exige uma fé maior em acontecimentos maiores. Então, pra mim, são só duas formas diferentes de explicar a mesma coisa, entende? O pessoal fala assim, Deus não existe, mas pra mim não faz diferença, entendeu? Pra mim, Deus existe e ele explica muita coisa. Eu acreditando nele, explica muita coisa que eu não explico usando a ciência, por exemplo, entende? Tipo, a crença em Deus e nas coisas que ele pode ter criado não inviabilizam ou invalidam a ciência ter feito as coisas que ela fez com os avanços, né? Exatamente. E aí, você acha que as duas coisas conseguem conviver tranquilamente? Por exemplo, o microfone aqui. O homem conseguiu tirar o ferro da pedra, juntar, colocar uns cobres aqui, descobriu que a onda se propaga pelo espaço e fez o microfone funcionar. E as pessoas estão me ouvindo aí lá em Ceilândia, que é 2.000 km daqui. Então, claramente o homem dominou aqui, ele entendeu como funciona. Mas quando ele tenta descobrir o que é essa onda lá, quebrando ela um pedacinho menor, aí ela faz graça com a cara dele, porque ela se transforma em energia, às vezes transforma em matéria, e nunca foi explicado isso ao certo, né? Na verdade, a melhor explicação que a gente tem é o princípio de Heisenberg, que uma hora é uma coisa e outra hora é outra, e quanto mais ela for menos ela é outra, e é a matemática. Isso aí. Então, quando você tenta estudar de verdade, lá no limite, ainda é um mistério, então... Qual é a explicação pra isso? Aí seria Deus, por exemplo. Porque nós não conseguimos mais. Tem uma hora que tem que parar, entende? Você acha que no limite da ciência, então, uma coisa acaba se confundindo com a outra? Exatamente. No limite, na estrutura. Sempre, isso acontece na matemática. A matemática não é a ciência mais perfeita de todas que o homem já fez, que não tem erro e tudo, que a gente pensa assim. Mas, por exemplo, Kurt Gödel foi um matemático que se matou porque ele descobriu que algumas coisas não podem ser provadas com verdade e mentira. Por exemplo, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Aí se você tentar descobrir se isso é verdade dentro disso mesmo, você nunca vai chegar no final. Então... E aí, isso é verdade ou não? Então, não tem como você mostrar que é verdade dentro dessa história aqui. Entendi. Então, mesmo a matemática sendo considerada muito boa, tem coisas nela que ela não consegue explicar. Exatamente, você tem que acreditar simplesmente que era daquele jeito e pronto. Por que eu dou meu dízimo? Eu demorei muitos anos para me tornar um dizimista na igreja. E eu demorei porque eu não entendia o princípio de redenção. Eu decidi escrever 10 pontos de por que eu dou meu dízimo pro Senhor. Diz a Deus que eu confio nele. Cria margem na minha vida para que Deus preencha. Me lembra que eu não sou a minha fonte. Conecta o meu dinheiro a um propósito do reino. Dá ao meu trabalho significância eterna. Transforma o meu dinheiro em semente. Quebra a ganância e a autossuficiência do meu coração. Deixa tudo na minha vida saber que Deus é o primeiro. Provê para a casa do Senhor. Gratidão. Me lembro que tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Inclusive eu, minha casa e a minha família. Eu tive um professor na faculdade e a gente era pobre pra caramba, não tinha dinheiro pra nada. Quanto mais pra comprar um computador. E naquela época, as provas na área de TI era assim, tinha que desenvolver um programa. Se rodasse, você tirava 10, se não rodasse, tirava 0. A gente precisava estudar pra prova. Ninguém da sala tinha computador. Aí eu fui conversar com o professor. Eu falei assim, professor, haveria possibilidade da gente fazer a prova na semana que vem? Pra gente poder vir aqui na faculdade no sábado pra usar o laboratório, porque a gente não tem computador. Ele falou assim, mas por quê? Você não tem computador? Eu falei, não. Ele falou, então, pobre não faz faculdade. Pobre compra uma máquina de costura. É mais barato. Quando esse cara falou isso pra mim. Eu lembro que eu sentei assim na escada da faculdade, chorei um monte. Falei, putz, esse cara tem razão, é verdade mesmo. Eu sou pobre. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, eu acho que isso aqui não é pra mim. Aí desci e falei, eu vou trancar minha faculdade. Falei pra menina lá, queria cancelar minha faculdade. Inventei uma história, porque fiquei com vergonha de falar pra ela que eu era pobre, que não tinha dinheiro só pra comprar um computador. Dei uma história lá e entreguei pra ela. Aí no dia seguinte recebi uma ligação na minha casa da reitora da faculdade, pra querer saber o que tinha acontecido. Eu tinha boas notas. E aí eu expliquei pra ela. Ela falou, Eric, então nós vamos fazer um acordo. Você vai me pagar metade da faculdade e a outra metade vai acumular uma dívida. Quando você se formar, você me paga. E assim eu fiz. E aí esse professor continuou trabalhando lá. E um dia eu tava dando aula de informática, alfabetizando crianças especiais.
e usava a informática como uma ferramenta. Aí eu tava dando aula, a coordenadora do curso chegou lá na minha sala, né? Falou pra mim: Erika, tem um casal aí que gostaria de falar com você, eles trouxeram um presente pra você. Eles são pais do aluno X, né? É um aluno que tinha paralisia cerebral, e as suas aulas, ele teve uma evolução muito grande depois que ele começou a fazer as aulas com você. Quando eu saí lá fora, era o meu professor. Quando ele deu comigo, assim, cara, se ele pudesse fazer um buraco, então, a gente nunca sabe o que vai acontecer na vida da gente. Então, a gente não pode humilhar as pessoas, a gente não pode criticar as pessoas. Quando a gente tá numa posição maior, a gente tem que entender que a gente tá lá pra servir as pessoas. Você tem a capacidade de fazer do dia das pessoas um dia bom e um ruim. A gente não precisa humilhar ninguém. A nossa vida é igual às estações do ano. Se hoje a sua vida tá muito bem, ela vai passar. Se hoje você tá vivendo uma fase muito ruim, ela vai passar também. Só que na fase que você tá vivendo muito bem, você tem que aprender a tratar as pessoas que não estão na fase bem, porque vai inverter, e a gente precisa ter essa sabedoria. Sinto o desejo de dizer isso. Parece que a luta nunca tem fim, né? Você acorda e já sente o peso do dia, as orações sem resposta, o silêncio de Deus, a sensação de estar parado no tempo. Mas deixa eu te lembrar de algo que a vida me ensinou. O tempo de Deus nunca falha. Eu já falei sobre o tempo de Deus aqui. Inclusive vou falar para aqueles que escrevem dizendo que Deus não ouve. Enquanto você acha que nada está acontecendo, ouça, isso é sério. Deus está cuidando de detalhes que você ainda nem vê. Eu já tive fases assim, como um navio ancorado no porto. Entende? Pronto para zarpar, cheio de vontade de navegar, mas sem vento, sem direção. Na minha ansiedade eu queria sair logo, achava que estava perdendo tempo. Mas hoje entendo, Deus não me liberou ainda porque o mar lá fora tinha tempestade. E Ele, como bom capitão, não permite que a gente afunde por pressa. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. Então se a luta está durando mais do que você esperava, não é castigo, né? É construção. Respira fundo, não desista agora. O tempo da colheita sempre chega e quando chegar, vai valer cada lágrima. Amém, glórias a Deus.